Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto, meus queridos. Hoje nós estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, 14 anos de organização da nossa igreja, nosso 14º aniversário. Que bom, né, queridos, que nós estamos aqui nesse tempo. Ano que vem é debutante, né? Tem que fazer um baile. Vamos pensar. Tem um ano para pensar. Mas que bom, queridos. Hoje nós temos a alegria de celebrarmos juntos essa data. Começamos as nossas festividades. Nós temos a presença aqui do pastor Davi Lenço. Depois eu apresento ele com mais detalhes, tá bom? E amanhã nós continuaremos, tá bom? De manhã nós temos culto normal, como temos todos os domingos, temos EBD, mas amanhã nós teremos ceia do Senhor, tá bom? De manhã, e acho que será um momento bem propício para nós celebrarmos a ceia em unidade, nos lembrando daquilo que o Senhor Jesus nos mandou nos lembrar, que é lembrando da sua morte na cruz, mas somando a essa memória também a memória da celebração do nosso aniversário. E à noite nós teremos a presença da pastora Cíntia Muniz aqui conosco também, no horário normal do domingo também, 7 horas. Eu não sei porquê, mas esse é o padrão todo ano, né? Sábado é 7h30, domingo 7. Por quê? Não sei, alguém inventou. Deve ser a mesma pessoa que inventou que feijoada é na quarta-feira, não sei porquê também. Deve ser por isso. Tá bom, queridos? Falando em feijoada, você não pegou o gancho, né? Mas está certo, está na ordem cronológica, a gente não combinou antes, né? Mas, hoje tem cantina depois do culto, tá bom? E não é só cantina, tem bolo também, tá bom? É aniversário, né? Então, você come o salgado na cantina e o bolo, o bolo não precisa ser adquirido, será? Nós vamos cantar parabéns e festejar juntos ali atrás, tá bom? Então, não perca aí a cantina no final do culto, amanhã a gente tem cantina também, tá bom? Hoje é para nós trocarmos aqui os bancos pelas cadeiras e amanhã é para a EBF, tá bom? Bazar, eu vou dar todos os avisos hoje e amanhã? Então tá bom. Bazar dia 6 de junho, tá? Eu não enxergo lá, gente. 6 de junho tá chegando, né? Dois sábados, né? Não é próximo sábado, o outro sábado, tá bom? Das 8 a meio-dia. E aí sim, ó o gancho lá, feijoada dia 14 de junho, domingo. Venha preparado para a gente celebrar junto aqui a nossa comunhão. E vai ser muito bom. Feijoada da Rose. Dá o nome para a Rio. Não dá o nome para a Rose hoje, que a Rose está lá na cozinha. Tá bom? Dá o nome para a Rio, que a Rio está preparada para anotar o nome aí, tá? Faz assim, Rio. Olha lá, a Rio lá, tá vendo? Engraçado que o pessoal sabe quem você é e olha, precisa dar um nome para a gente acertar as quantidades, tá? Saber quantos pés de porco compra, quantos rabos, tá bom? Vai ser feijoada inteira, Carlão? A Rose está ali, ó. Tá bom? Mas você pode tirar o que você não gostar, tá? Certo, gente? Eu quero também lembrar os irmãos, né, das nossas... Então, lembrar que amanhã nós temos EBD de manhã, temos feito esse desafio, né? Todo domingo de nós nos conectarmos mais com a palavra de Deus. Não perca, esteja aqui no domingo, amanhã, de manhã, às 9 horas, tá bom? E os nossos pequenos grupos durante a semana também faça parte de um pequeno grupo, tá bom? É um tempo muito bom, muito proveitoso e tem sido realmente edificante. Amém? Vamos orar, queridos? Baixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, por esse tempo de celebração. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. O Senhor nos acompanha a cada ano, a cada dia, a cada momento. E tem, ó Deus, nos abençoado de maneiras que nós não podemos nem calcular. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão amoroso, tão compassivo, tão misericordioso. E com a Sua graça tremenda, tem manifestado, ó Deus, ministério, dom, através de pessoas imperfeitas como nós. E que o Senhor seja sempre glorificado, a começar dessa noite e por toda a nossa vida e por toda a existência dessa igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja.
Fique em pé se você pode. Vamos juntos celebrar o Senhor com algumas canções nessa noite. Meu
Deus tem sido bom, amém? Ele prometeu que estaria conosco, e Ele está conosco. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, sobre como Ele tem sido bondoso e amoroso para conosco, como igreja, e vamos agradecer a Deus. Eu vou chamar Ranieri. Vamos fazer essa oração de gratidão a Deus pela nossa igreja? Boa noite, graça e paz, amém? Oremos. Deus nosso Pai, de amor, de graça e de bondade, te somos gratos, Senhor. Te somos gratos porque o Senhor tem conduzido o seu povo. Te somos gratos porque, apesar de nós, o Senhor tem sido tão generoso conosco. Apesar das nossas imperfeições, há uma maneira exuberante, extravagante do Senhor nos amar, nos acolher, nos enviar para a tua missão e celebrar o aniversário da nossa comunidade de fé. É sim olhar para trás com gratidão, é sim olhar para trás com boas lembranças, com o sentimento e a confiança e a certeza de que o Senhor esteve presente em todo esse tempo, mas é sobretudo olhar para frente com esperança, com esperança. Nós esperamos no Senhor e nós ansiamos pela tua vinda. E Jesus, querido, enquanto o Senhor não vem, que nós possamos de fato e de verdade nos comprometermos com a missão de reconciliar tudo e todos contigo, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Davi Lenço, pastor ali na Igreja Batista Conviver,
em Jundiaí. O dia que vocês estiverem por Jundiaí, dá um pulinho lá na igreja, né? Quero chamar as crianças aqui à frente também, que nós vamos orar por elas. O pastor Davi é um amigo muito querido, tem sido um companheiro mesmo. Nós estamos sempre em contato, a gente se encontra menos do que devia, né? Mas isso é normal nessa nossa vida, né? A gente se encontra menos do que devia com todo mundo, né? Mas é sempre muito bom estar com ele, é sempre uma alegria estar com você, viu, meu amigo? E tenho certeza que vai ser bênção de Deus aqui. Nós vamos orar pelo pregador, vamos orar pelas crianças também, que vão lá para a classinha hoje, com os professores que já estão lá. Vamos orar, queridos? Ah, não, uma está aqui. Né? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua palavra. Obrigado porque nós vamos ouvi-la agora através da boca do Teu servo. Que o Senhor o abençoe, fale a nós através dele. E o Senhor também abençoe as crianças, os professores que vão ministrar na vida delas. Que desde novinhas elas já possam compreender mais e mais o Teu Evangelho, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O Davi está acompanhado aqui da sua esposa, Juliana, né? E dos irmãos Thales, Mariana. Eu ia falar Mariana, fiquei na dúvida. Thales e Mariana, que são lá da igreja também, né? Então é isso, né? Pastor não anda sozinho porque é perigoso, né? Deus abençoe, meu querido. Joia. Eu já bebi também, se não fosse. Gente, boa noite. Graça, paz e bem que há na pessoa de Jesus. Uma alegria, um privilégio poder estar aqui nessa igreja que a gente gosta tanto. Sempre quando é o aniversário, a gente estava lembrando que acho que faz 2 anos que a gente veio. E sempre que quando tem o aniversário, lá em casa a gente fica, esse ano a gente vai. E sempre gosta de estar aqui pelo Cacau, a Nath, mas também pela comunidade, por poder ter esse tempo aqui com vocês. Então, é uma alegria. Eu trago um abraço lá da nossa comunidade, da Conviver. Como o Cacau disse, se estiver passando por Jundiaí, passe por lá. Lá só tem culto de domingo de manhã. Então, se um dia você furar a EBD aqui, vai lá, almoça lá. Tem bastante lugar bom para almoçar lá em Jundiaí. Tem os sucos de uvas e bebidas a mais, então você pode passar por lá, vai ser uma alegria receber vocês lá. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo São Mateus, capítulo número 5, a partir do versículo número 13. Evangelho segundo São Mateus 5, 13 em diante, é o texto que a gente vai meditar aqui nessa noite. O Evangelho diz o seguinte, a palavra de Deus: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós queremos entregar esse momento aqui, entregar a nossa vida, entregar a vida dessa igreja que está comemorando mais um ano de existência, pedindo para que o Teu Espírito repouse sobre nós. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que a gente possa receber da porção da Tua palavra para nós. Queremos pedir que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito
passeie aqui, enquanto a tua palavra é exposta, para a glória do teu nome mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há tempos atrás, a gente estava conversando, eu, a Ju, com um pastor conhecido nosso, em comum também com o Cacau, e a gente estava numa mesa e a gente estava falando sobre o nome de igreja. E como de um tempo para cá, no nosso contexto brasileiro, os nomes das igrejas foram mudando. Então, hoje mesmo, lá onde eu sou pastor, na verdade, a Igreja Batista vem depois, a Conviver vem primeiro. É Conviver Igreja Batista. E aí a gente foi lembrando de alguns amigos, por exemplo, a Cíntia, que vai pregar aqui amanhã, se eu não me engano, o nome da igreja dela é Porto. O Eric, a igreja é Âncora. Alguns amigos que são pastores numa igreja chamada Ponte. O Thales e a Mari vieram lá da Igreja Esperança. Então, com o tempo, acho que não sei se esse nosso tempo, a gente vai se identificando com o nome da igreja. Então, lá no nosso caso, que é Conviver, você pode ir lá, porque você pode ter certeza que um café vai ter para você lá, num domingo de manhã, porque a gente tem esse espaço na nossa celebração para estar junto, para conhecer as pessoas. O nome expressa quem nós somos, ou pensando na igreja, eu acredito que o nosso nome tenta expressar aquilo que nós carregamos nesse nosso nome. E nessa semana, enquanto eu orava e refletia aqui sobre essa noite, os 14 anos da vida nova, me veio no coração essa pergunta. Qual que é a melhor maneira da gente expressar uma vida que é nova? E a gente acredita que Deus nos dá essa vida nova. E aí eu me lembrei de Romanos capítulo 6, aquela identidade ali do batismo. A vida cristã como esse processo contínuo que a gente tem dessa assimilação, dessa nossa identidade batismal. E no centro dessa nova vida está a nossa relação com Deus. A maneira que a gente se relaciona com Ele. E quando a gente pensa nesse tema, e eu fiquei pensando e lembrei dos textos de Paulo falando sobre vida nova, a gente vai lembrar que a vida nova com Deus, ela vai se expressar como, por exemplo, que são temas caros ao apóstolo Paulo, como justiça, como reconciliação, como adoção. Mas, além dessa vida nova que Deus nos dá, eu acho que existe um jeito, e é isso que eu fiquei refletindo, de como essa vida nova ela se expressa na obediência, no compromisso, como o Ranieri orou aqui, na missão de Deus. Como a gente vive de acordo com essa nova identidade? O que a gente faz como igreja? Eu penso que talvez aniversário de igreja é um momento bom para a gente pensar em quem nós somos e para onde nós estamos indo. Como a gente expressa essa vida nova? E pensando nisso, orando sobre isso, eu fui levado ao Sermão da Montanha. E eu orei muito por vocês nessa semana aqui. Porque normalmente, quando a gente sai assim para pregar, o Cacau é pregador, né? Assim, a gente sempre vai com uma mensagem, mas Deus me fez aqui nessa semana. O que Deus tem para essa comunidade nesse tempo? Sobre ser vida nova, sobre expressar essa vida nova. E eu fui levado, acredito aqui, pelo Espírito mesmo ao Sermão da Montanha. E o texto do Sermão da Montanha vai apresentar duas metáforas aqui que são muito comuns e que vocês já devem ter ouvido, estudado, que é o sal e luz. Mas antes de pensar no sal e na luz, me chama a atenção porque tanto o versículo 13 como o versículo 14, eles começam com essa afirmação muito direta. Vocês são, e isso é muito importante. Porque nós temos uma tendência
na nossa fé, a individualizar por demais o nosso testemunho. Essa ideia de que eu sou. Mas aqui Jesus afirma, vocês são. Não que vocês vão ser um dia, que vocês devem ser, mas vocês são. E o que me chama a atenção é que quando Jesus está pregando o Sermão da Montanha, ele não está dizendo isso para uma pessoa. Mas ele anuncia e faz essa afirmação para uma comunidade. Eu aprendi isso com o pastor de vocês. Igual o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito a gente individualiza ele bastante também. Então a gente pensa muito no amor, na bondade, no domínio próprio, como questões individuais. Mas quando a gente olha para a carta de Paulo aos Gálatas, há uma dimensão comunitária de como a gente vive e de como a gente expressa o fruto do Espírito. E eu penso que aqui no Sermão da Montanha, de igual forma, a gente olhar para esse texto com Jesus afirmando, vocês são. Claro que há uma implicação individual, mas a gente tem que ter em mente quando a gente chega diante desse sermão, com essa mentalidade de que Jesus está comunicando a um povo, uma comunidade. E a gente deveria abraçar de forma coletiva esse chamado de Jesus, porque vocês já devem ter ouvido, o projeto de Deus, o projeto de Jesus nunca foi de almas individualizadas, mas desde o início da grande história da redenção, desse grande projeto de Deus, desde Abraão, Deus está formando um povo. Deus está formando uma comunidade, uma família, um povo para expressar essa vida nova. Por isso, eu gosto de lembrar essa dimensão comunitária que o Evangelho tem. Nós pertencemos, nós vivemos a fé nesse contexto, do uns aos outros. Cacau falou que ia até dar um livro para mim, do uns aos outros aí, estou esperando. Há essa dimensão na nossa fé. E a gente não pode perder isso de vista. Vocês são. Então Jesus começa aqui, depois dessa primeira parte das bem-aventuranças, afirmando essa identidade. Quem vocês são? Vocês são gente simples, gente comum, vivendo nesse contexto, vivendo à sombra de um império romano que está aí querendo descaracterizar vocês. É gente que vive, gente que trabalha. Mas vocês são homens e mulheres que têm algo a oferecer no mundo e para o mundo. E aí Jesus diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. Você já deve ter ouvido falar, sal naquela época era algo muito valioso, uma mercadoria muito importante para o comércio da época, e Jesus pega essa imagem daquele tempo e lança luz para duas implicações referentes aqui aos seus discípulos. O primeiro delas, que também é muito comum, que é a utilidade do sal. O sal serve para dar sabor, para dar tempero, para dar gosto. E eu acredito que quando Jesus faz essa afirmação dizendo, vocês são sal da terra, Jesus está apontando que a presença dos seus discípulos no mundo deveria realçar o que há de bom e de melhor, não somente em nós, mas também nos outros. Essa manifestação do fruto do Espírito, dos valores do reino de Deus, paz, justiça, alegria, deveriam promover um mundo bom, uma cidade boa, um bairro bom. E a verdade é que quando a gente está falando de sal, nem sempre a gente acerta. Porque na nossa influência, nem sempre a gente realça ou valoriza o que o outro tem de bom. Às vezes, na nossa relação com o mundo, o nosso sabor é de menos. E a gente acaba se distanciando. A gente não quer se comprometer tanto e a gente fica
uma sensação segura, então parece que falta sal. Mas às vezes, alguns irmãos nossos querem salgar demais. E muito sal não faz bem. E esse muito sal, essa sensação de que a gente precisa dominar todas as coisas. E isso não é bom. Então, sal de menos e sal de mais, assim como nas nossas comidas, a falta dele ou o excesso dele fazem muita diferença. Muita diferença. E a gente precisa lembrar que o que Jesus está dizendo para nós é: sejam sal. Sejam sal da terra. Não é tão bom, eu não sei, acho que todo mundo aqui gosta de comer, né, crente, né? Quando a gente come, está lá num churrasco, e que o ponto está assim, você come, que delícia, que bom isso aqui. Assim como quando a gente está diante de um prato, lá em casa, eu sou casado com a Ju, e a gente tem 3 filhos. E a gente tem um dos nossos filhos, a gente tem o João, o Lucas e o Levi. O João, quando a gente cozinha lá em casa, e está faltando, ele sempre tem que dar a nota dele na refeição. Mãe, pai, está faltando. Porque lá em casa é sempre o falta. Quando a Ju faz, falta. Quando eu faço, sobra sal. Então, aí, pai, passou do ponto aqui. Quando é a mãe, está faltando. Então, a gente vive esse desequilíbrio lá em casa. Mas como é bom a gente, diante de um prato de comida, a gente poder sentir o gosto do sal, do tempero, no ponto. E é isso que Jesus está dizendo. Não é para querer dominar tudo. Mas também não é para você ficar longe. É para você ser sal. E aí, Jesus, porque o sal é para dar o sabor, é para dar o tempero. Mas, para além dessa utilidade, para aquela época, o sal servia para preservar. No tempo em que as geladeiras, os refrigeradores não existiam, dizem que essa era a melhor maneira de se conservar, para que não se estragassem, para que não houvesse algum tipo de adulteração no alimento. E quando Jesus está dizendo que vocês são sal da terra, Jesus está dizendo para nós que a nossa presença, a presença dos discípulos de Jesus, é uma presença preservadora no mundo. O comentarista vai dizer que a presença dos discípulos traria um retardamento da decadência moral e espiritual. E como discípulos, esse é o que Jesus está pedindo para nós. Sejam sal, sejam uma presença que preserva. E a gente vive num contexto de morte, num contexto de guerra, num contexto de injustiça, num contexto de violência contra a mulher, de racismo e de tantas outras. Esse mês é o mês de maio, o mês de prevenção contra a violência e o abuso contra a criança e adolescente. Essas marcas do mal e do maligno rondam a nossa vida, rondam a nossa existência, rondam o nosso mundo. Esses sinais estão perto de nós. Mas Jesus pede para cada um de nós, discípulos e discípulas, que tenham essa vida nova, sejam sal. Sejam sal da terra, preservem. Porque onde há sinais de morte, e isso chega num discípulo, numa discípula de Jesus, chega numa comunidade de fé, esse mal acaba. Porque nós somos sal. Nós preservamos a vida, nós preservamos a dignidade, os valores do reino de Deus. Sejam sal, preservem, seja uma presença preservadora. Deem sabor, deem gosto, tempero. Realcem o que há de bom, não apenas em nós, mas naquilo que Deus mesmo criou. Mas a outra imagem é a imagem da luz, no versículo número 14. Jesus olha para os seus discípulos como luz do mundo. E aqui, muito provavelmente, Jesus, a imagem do profeta Isaías, capítulo 49,
Versículo 6, farei de você luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Essa imagem que chega até Jesus, e o próprio Jesus, em João, capítulo número 8, no Evangelho de João, vai dizer: eu sou a luz do mundo. E agora, Jesus, no Sermão da Montanha, olha para os seus discípulos e diz: vocês são luz do mundo. Eu não sei, quando você lê isso, você acha isso estranho, assim, porque quando você lê em voz alta, Jesus dizendo para você: eu sou a luz do mundo. Você dizendo: eu sou a luz do mundo. Se a gente fosse aquela igreja, vire para o irmão do seu lado e diga: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz. Jesus está dizendo para os discípulos dele: vocês são a luz do mundo. Em um mundo que tem sinais de morte, no mundo marcado por escuridão, brilhem. E o que o discípulo de Jesus vai brilhar? Aquele que é a luz do mundo. E a gente sabe que um pouco de luz num ambiente escuro faz muita diferença. Assim como nós sabemos que luz demais no nosso olho também faz muito mal. E a gente é chamado a ser esse povo que manifesta, que traz claridade, direção, que revela aquilo que está oculto. E no caso da comunidade dos discípulos de Jesus, quando Jesus faz essa afirmação: vocês são a luz do mundo, eu imagino e penso que nós podemos correr um risco de estar iluminando, jogando luz para o lado errado. Porque talvez é muito comum a nós, todos nós, seres humanos afetados pelo pecado, que quando a gente pensa em ser luz, nós queremos que a nossa luz seja lançada sobre aquilo que as pessoas fazem de mal. Os maus comportamentos. Essa manifestação que a gente joga a luz sobre os erros das pessoas. E muitas vezes a gente tem que admitir, julgando o outro, porque o que eu entendo quando Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, eu penso que o que Jesus está querendo dizer para nós é que a luz de vocês apontem para mim. A nossa luz vai refletir o próprio Cristo. Eu creio que esse é o objetivo de quando Jesus diz: vocês são a luz do mundo. A nossa luz aponta para o Criador e para o bom Pai que nós temos. Não sobre os erros, não sobre condenando as outras pessoas. Eu penso que quando Jesus está dizendo: vocês são luz, Jesus está dizendo que a luz de vocês apontem para mim, para a minha história e para quem eu sou. Porque vocês são luz. Luz do mundo, sal da terra. Mas preste atenção, porque em cada uma dessas afirmações que Jesus faz, há um alerta que deve chamar a nossa atenção. Olhe o versículo 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus está dizendo para os seus discípulos e para aquela comunidade que ouve, e diz para nós hoje: não percam a sua característica distintiva. Essa é uma expressão que o Michael Gorin usa muito. A comunidade dos discípulos tem uma característica distintiva. Somos chamados a ser um povo distinto. E aí a gente precisa olhar como temos lidado com a missão que Deus tem dado para nós de sermos vida nova. E a gente tem vivido como uma comunidade distinta? Ou vamos nos parecendo com a forma que o mundo lida com dinheiro, com casamento,
com o que é ser bem-sucedido. A lógica não é mais o evangelho e o reino de Deus, mas a gente vai parecendo com aquilo que a gente ouve por aí. Os nossos valores, de fato, nos fazem parecer o que eles dizem, ou de fato os nossos valores são os valores do reino de Deus. O que rege a nossa vida como comunidade. A gente vai agir com amor, mesmo num mundo tão diferente, com tantas diferenças, ou a gente vai fingir que está tudo bem com o que todo mundo faz. Qual é o valor que rege a gente? Somos sal da terra, porque o que Jesus está dizendo é, se o sal perde o sabor, se o sal não serve, se ele não preserva, se ele não dá o gosto, se a gente perde essa capacidade distintiva, para que a gente serve? Pode jogar fora, não serve para nada. Assim, aí ele vai dar essa imagem da luz, no versículo número 14, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Não é possível reter luz, gente. Não é possível a gente guardar. É impossível. O John Stott, comentando, e ele tem um livro clássico, Contra a Cultura Cristã, e nesse ponto ele faz uma afirmação que uma comunidade de Jesus que procura esconder-se, deixou de segui-lo. Não tem como a gente ouvir Jesus dizendo para nós, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, e a gente querer se esconder. Mas há esse chamado a uma vida cristã autêntica. Essa vida que é descrita aqui do versículo 3 até o versículo número 12, de um povo que é bem-aventurado e que vive os valores desse reino. Não tem como a gente esconder essa luz. Mas, como a gente consegue desobedecer aquilo que Jesus pede para nós? E isso eu aprendi com um autor que eu também conheci com o Cacau, o Rich Villodas. Ele vai dizer que existem sim duas maneiras pelas quais a gente pode reter essa luz. A primeira delas é quando a gente quer viver separado do mundo, em vez da gente viver para o mundo. E eu acho que todo mundo aqui, em algum momento da sua história, da sua jornada cristã, viveu essa tentação, ou ouviu isso, que a gente tem que ficar separado do mundo. E a realidade, o que está por trás desse pensamento e dessa atitude, é o medo da contaminação. A gente se sente, muitas vezes, ameaçado por estarmos em lugares com quem pensa diferente da gente. E sabe o que acontece na prática quando isso ocorre na nossa vida, na nossa jornada cristã? Que a gente não percebe, mas nós vamos nos distanciando das pessoas. Nós não nos relacionamos mais com pessoas que, às vezes, não pensam como a gente pensa. Que não têm a mesma fé que a gente tem. E quando a gente se relaciona com elas, na verdade, o nosso relacionamento é porque essas pessoas se tornaram um projeto para a gente trazer ela para a nossa igreja. Quando talvez o que Jesus está dizendo que a gente é chamado a ser luz, é que a gente seja amigo das pessoas. Somente amigos. E a gente precisa lembrar que nós temos o exemplo do nosso mestre, que era amigo de pecadores. Eu não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que os nossos amigos não precisam de Cristo. Mas, por conta dessa separação que a gente pode correr o risco de viver, a gente não os considera como amigos. Mas eu penso que talvez a forma que Deus
tem para que a luz de Cristo possa brilhar é que a gente seja um bom amigo. E que a gente não faça dos nossos amigos projetos de prêmio de quem traz mais amigo para a igreja. Mas a gente vai brilhar a luz de Jesus sendo bons amigos. Porque esse é o jeito de Jesus. Jesus sempre se aproximou das pessoas. Aqueles às quais a religião, os líderes religiosos queriam longe, Jesus vai para perto deles. Por isso não é incomum a gente ler os relatos do Evangelho, Jesus estando com pessoas que não tinham das melhores reputações. Jesus estava perto dos doentes, dos fracos. E a gente aprende, e eu acho que esse é o modelo de Jesus, esse modelo da encarnação, é Deus indo em direção. Vocês são a luz do mundo. É a gente que vai iluminando, mostrando Jesus para os nossos amigos, para as pessoas que vivem perto de nós. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque ao invés de nós vivermos para o mundo, brilhando essa luz de Jesus, a gente se separa por medo. Mas uma segunda maneira da gente se separar do mundo é ser contra o mundo. Porque a gente tem medo da condenação. E se é algo muito comum hoje no nosso contexto evangélico brasileiro, é que nós, como igreja, não somos conhecidos pela vida nova e por aquilo que nós somos a favor. Mas a gente sempre é conhecido pelo que a gente é contra. E a gente não verbaliza, não testemunha, a gente não consegue mostrar o que o nosso Deus é a favor. E aí a gente vai sendo, eu sei que tem muita separação, que quando a gente fala que é cristão, nós temos que separar, e dá todo um trabalho ser crente, gente, hoje. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu penso que sermos conhecidos por aquilo que nós somos contra, e eu concordo com o Vilodas nisso, não ajuda em nada na gente ser sal e luz. Não ajuda em nada no nosso testemunho. Porque talvez a pergunta que nós deveríamos responder é essa. Por que nós não somos conhecidos pelo que nós somos a favor? E quando nós olhamos para esse grande projeto de redenção, de missão de Deus, Deus chama um povo para ser uma bênção para o mundo, desde Abraão. Esse nosso papel de levar esse shalom de Deus. E é muito interessante que nessa relação mundo-discípulo de Jesus, naquela famosa oração de João, capítulo 17, a oração de Jesus sempre foi, e não mudou. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E aqui eu cito Vilodas, quando ele afirma que o caminho de Jesus não tem espaço para uma vida orientada àquilo contra o qual nós alegamos ser. Não há nada de revigorante nesse estado, porque Jesus nos chama à presença e à distinção. Esse é o nosso chamado, que é o chamado de Jesus em João 17. Estejam no mundo, mas não sejam do mundo, ou seja, uma fé que ela é enraizada e profundamente vivida no chão da vida, mas radicalmente diferente desse mesmo mundo. Nós somos chamados a fazer essa luz que não é nossa, é a luz de Jesus brilhar. Essa vida de testemunha, sem ter medo de ser condenado, mas de apontar aquilo que é o reino de Deus e aquilo que Deus está junto e que Deus está a favor. Por isso, não esconda. Ninguém acende a lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Vai colocar no lugar apropriado para iluminar todos os que estão na casa. Por isso, cuidado.
Porque às vezes nessa tentação a gente pode querer se separar ou a gente pode querer viver contra. Mas Deus nos colocou para sermos a favor dele, para o bem do mundo. E eu termino com o versículo 16. Porque quando essa luz brilha, quando o sal salga, o que acontece? Brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Veja, o chamado de quem tem uma vida nova, de quem desceu e morreu e ressuscitou com Cristo e agora vive em novidade de vida, é que a luz de vocês brilhem e ao verem as suas boas obras, glorifiquem o Pai de vocês. Ou seja, eu e você, a vida nova é chamada a manifestar esse caráter de Deus. E a expressão boas obras aqui diz respeito, e é uma expressão bem genérica e generalizada, que de fato, como o Stott vai dizer, abrange tudo aquilo que o cristão diz e faz, porque é cristão. É toda manifestação externa e visível da fé cristã, que inclui também o nosso testemunho verbal. Ou seja, isso só pode ser feito por quem tem vida nova. Só vai dar conta de brilhar, de salgar, quem experimentou o que é uma vida nova. De novo, embora a gente viva as marcas do pecado, a gente queira viver muito para a gente pensa muito em demasiadamente nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Mas o nosso testemunho, a nossa presença aponta para alguém muito maior do que a gente. Porque a nossa luz não é para brilhar a gente. A nossa luz é para a glória de Deus. É Ele. É isso que acontece quando nós expressamos com as nossas palavras, com as nossas ações, quem Deus é, manifestamos o caráter de Deus, Deus é glorificado. É por isso que nós agimos no mundo, por isso que nós não nos damos por satisfeitos diante de sinais de morte, de guerra, de injustiça. Por isso que a gente está aqui, porque a gente reconhece que quando nós agimos no mundo, é Deus que é glorificado. Por isso, a minha oração por vocês, por mim, é que a gente seja rico em boas obras. Que sejamos ricos no nosso testemunho de palavras e ações. Que, de fato, a vida nova que flui desse lugar possa iluminar Nova Odessa e as cidades que passam aqui do lado. Que a vida nova que vocês experimentam a partir daqui possam salgar e transformar e mudar a vida de muitas e muitas pessoas. E aqui eu lembro que isso só é possível, e amanhã a gente celebra o dia de Pentecostes. Vou até fazer um culto de Pentecostes amanhã lá na Conviver. Atos 1:8, essa expectativa dos discípulos aguardando pelo Espírito. E Atos 1:8, um texto muito conhecido, aguardem aí, porque quando o Espírito vier sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão salgar, vocês vão iluminar, vocês vão testemunhar. Vocês vão apontar para aquele que de fato é a luz do mundo. Vocês vão ser minha testemunha, vocês vão apontar para Cristo. E eu acredito que a gente só vai ser e viver essa realidade de ser essa presença influenciadora por meio de um enchimento do Espírito. Porque a função do Espírito, segundo João, é nos guiar em toda a verdade. É nos capacitar, é nos encher de dons, é capacitar e edificar a igreja. Por isso, meus irmãos, quando vocês estão aqui comemorando esses 14 anos, que a gente seja batizado, cheio, capacitado para essa vida de sal e luz, de distinção e presença, de sabor e luminosidade. Que a vida de quem tem vida nova possa ser uma vida de sabor e de graça, de amor e misericórdia, de justiça e compaixão, que o reino de Deus venha. E que a nova vida que vocês trazem no nome de vocês irradie
irradie por cada membro. Que essa vida nova seja experimentada por cada um de vocês. Para que Nova Odessa experimente uma nova vida também. Que o reino de Deus seja essa realidade. Esse reino de Deus, que segundo o apóstolo Paulo, não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Que o fruto do Espírito transborde, porque é por meio desse fruto do Espírito, que não é individual, mas que é comunitário, nessas expressões de amor, de bondade, de domínio próprio, de alegria, que esse fruto transborde, porque nesse transbordar, a gente vai ser sal da terra e vai ser luz do mundo. E a minha oração por vocês e por nós, por mim, é que essa vida nova que nós experimentamos, que a gente canta, que a gente chama as pessoas a experimentarem, ela seja uma realidade não apenas individual, mas comunitária. Que as bênçãos e os privilégios e as responsabilidades de ser vida nova sejam expressas, sejam experimentadas, sejam vividas, sejam encarnadas por cada um de vocês, para que o reino de Deus venha e que o reino de Deus vindo, a gente possa ver esse reino acontecendo de paz, justiça, alegria, e o nome de Deus há de ser glorificado a partir desse lugar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, o Senhor diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E a minha oração nessa noite, junto com os meus irmãos aqui, esses irmãos que trazem no nome vida nova, que essa vida nova do Senhor possa transbordar em boas ações, em testemunho, que anunciem a chegada do reino de Deus. Que o teu Espírito seja derramado, que haja esse enchimento do teu Espírito, para que cada um, para que essa comunidade possa, cheia do teu Espírito, anunciar por essas ruas, por essa cidade, que o reino de Deus chegou, que há um jeito diferente de ser gente, que há um jeito diferente da gente pensar, da gente criar os nossos filhos, da gente se relacionar, da gente lidar com o dinheiro, com o casamento. Há uma diferença porque o reino de Deus chegou. Minha oração, Deus, é para que essa vida nova seja encarnada por nós. E que o teu reino venha. Abençoa essa igreja, abençoa a liderança, os membros, os sonhos, os desafios. Que esse tempo aqui de comemoração seja um sinal, que o Senhor aponte direções, dê clareza para onde o Senhor quer que essa vida nova transborde. Mas que a gente não perca do nosso raio de ação, que o Senhor nos chama a sermos essa comunidade distintiva, de testemunho, que aponta o reino de Deus, que é sal, que é luz. E que a gente faça isso a partir de onde a gente está, da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, dos lugares, dos ambientes que o Senhor tem colocado a nós, que haja esse desejo. Porque o Senhor diz que é isso que nós somos, sal da terra, luz do mundo. Que sejamos cheios do teu Espírito para vivenciar, para experimentar isso. Oramos, pedimos graça do teu Espírito para isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma alegria estar aqui, viu, Cacau? Amém. Glória a Deus por essa palavra que nos desafia. E nós vamos responder a esse desafio, queridos, falando sobre como o Senhor nos une e através de nós também age no mundo. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Davi falou sobre o medo de contaminar e o medo e essas marcas de morte no mundo, né? Sabe que... E o problema da gente dominar, né?
muito sal, a luz que cega, né? Tem gente que sabe o problema de muito sal aí, que tem hipertensão, sabe que fica hipertenso. Mas tem uma coisa que vincula essas duas coisas, que é a ideia de que quanto mais nós tememos um mundo pior, mais nós somos dados a uma expressão autoritária no mundo. Sabia disso? A personalidade autoritária passa pelo medo de que o mundo vire um inferno. Então aí a gente começa a falar, aceitar qualquer coisa antes de virar um inferno, e aí se submete a qualquer coisa ou submete os outros. E é por isso que o movimento do evangelho é tão poderoso, porque ele não se baseia no medo do mundo ficar pior, ele se baseia na esperança de um novo mundo, a esperança de uma nova realidade. E isso que nos move. E isso só nos move, meus irmãos, porque nós demonstramos que um outro mundo é possível. Isso não é lema do Rock in Rio, não. Que um outro mundo é possível quando entre nós vivemos de uma maneira diferente. Entendeu? Então tem tudo a ver a forma como a gente vive como uma cidade sobre o monte e a cidade que vem do céu, a expectativa da cidade que vem do céu. Eu quero chamar aqui à frente para nós fazermos a nossa última oração, o pastor Milton, que está aqui conosco hoje. Está com saudade. Sobe aqui em cima, querido, para você orar e nos abençoar aqui. Eita. Milton esteve aqui conosco. Quanto tempo, Milton? Uns 2 anos, né? E agora ele está aqui celebrando com a gente. Vou pedir para ele orar e nos abençoar. Fique à vontade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos imensamente agradecidos por esse momento de culto, Pai eterno, que nós celebramos, lembrando, Pai eterno, o que o Senhor disse a cada um de nós, que nós somos sal do mundo e luz do mundo. E que possamos, Pai eterno, andar pela cidade demonstrando o que realmente o Senhor disse para cada um de nós. Cuida da nossa vida. Cuida da vida nova aqui a igreja, ó Pai, como o Senhor tem cuidado. Abençoe o pastor Cacau, sua esposa e toda a direção dessa igreja, ó Pai. E que nós possamos ter esta igreja crescendo neste local, levando a mensagem de Jesus como Salvador do nosso mundo a todas as pessoas. E obrigado, Pai eterno, porque esta igreja é um arauto neste local. Cuida de cada membro desta igreja e abençoe a vida, a família de cada um, ó Deus amado. Nós oramos, nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos encerrar o nosso culto. E não perca lá. Vocês estão sentindo o cheiro? Não perca lá. Deus abençoe.